Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço. Estamos mais uma vez para darmos continuidade à nossa conversa a respeito dessa obra tão interessante, O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1, pequena conferência espírita, e nós estamos no tópico oposição da ciência, isto é, aqueles que contestavam e argumentavam contra a revelação espírita com todos os argumentos que Kardec vai trabalhando e vai colocando o seu raciocínio. E num deles, então, onde nós estamos, que é já num parágrafo mais adiante, na terceira intervenção do visitante, o visitante faz a seguinte colocação, a seguinte pergunta: eis aí um sábio raciocinando com sabedoria, isso referindo-se, logicamente, aos argumentos anteriores realizados por Kardec. Um sábio raciocinando com sabedoria e prudência. E sem ser sábio, eu penso igualmente. Notai, porém, que ele nada afirma, mas duvida. Ora, qual é a base em que se firma a crença da existência dos espíritos e, sobretudo, na sua comunicação conosco? Então, a pergunta, a argumentação, a dúvida que surge é com relação da afirmação da existência dos espíritos e na possibilidade da comunicação conosco. E Kardec, então, numa resposta novamente longa, certo? Vai argumentar com relação a isso. E vamos começar a ver essa resposta e tecendo já alguns comentários. Essa crença, diz Kardec, apoia-se sobre o raciocínio e sobre os fatos. Então, na realidade, não é uma coisa empírica, não é uma coisa que eu acho, é uma coisa que ficou comprovada, essa existência dos espíritos. Existe uma colocação muito conhecida de Kardec quando, no início de tudo, quando as mesas girantes começaram a responder perguntas, e Kardec coloca o seguinte pensamento para a nossa reflexão: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E Kardec então debruçou-se para estudar, para buscar esta causa inteligente, e deparou-se então com os espíritos, e aí nós vemos a primeira colocação, a primeira reflexão, o primeiro raciocínio que nos mostra da existência dos espíritos. Nós somos cristãos, e como cristãos nós sabemos que um dos pilares, vamos dizer assim, da nossa crença é que a alma é imortal. Então, se a alma é imortal, ela está em algum lugar, certo? Então, a existência dos espíritos não há como nós duvidarmos, porque, de um modo geral, todas as religiões, desde o Egito Antigo, né? Muito antigo, quando nos sepultamentos das autoridades colocavam comida, riquezas, escravos, etc., porque sabiam que a vida continua, certo? Para atender a essas necessidades. Então, sobre a crença da existência dos espíritos, não é um achismo, é uma certeza.
E diz Kardec então: eu próprio não adotei senão depois de meticuloso exame, conforme nós acabamos de lembrar. Tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas, sondei, perscrutei esta nova ciência nos seus mais íntimos refolhos. Busquei explicar-me tudo porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer o como e o porquê. Então, isto é algo que nós devemos adotar em todos os momentos da nossa vida. Procurarmos entender as coisas, entender o porquê das coisas, porque só assim nós teremos uma base, um respaldo nas nossas crenças e no caminho que nós adotamos. Mas Kardec continua, vamos ver pela voz da Miranda. Eis o raciocínio que nos fazia sábio médico, outrora incrédulo e hoje fervoroso adepto. Dizem que seres invisíveis se comunicam. Por que negá-lo? Antes de inventar-se o microscópio, suspeitava alguém que existissem esses milhares de animálculos que causam tantos estragos à economia? Onde a impossibilidade material de haver no espaço seres que escapem aos nossos sentidos? Teremos, acaso, a ridícula pretensão de saber tudo e de dizer que Deus nada mais nos pode revelar? Se esses seres invisíveis que nos rodeiam são inteligentes, por que não poderão comunicar-se conosco? Se estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel no seu destino, nos acontecimentos da vida destes. Quem sabe se eles não constituem uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas de que nem suspeitávamos? Que novo horizonte vai abrir-se ao pensamento? Que campo tão vasto de observação! A descoberta do mundo dos invisíveis tem muito mais alcance que a dos infinitamente pequenos. Ela é mais uma descoberta, é mais que uma descoberta, é uma revelação nas ideias. Revolução. Uma revolução nas ideias. Quanta luz pode projetar essa descoberta? Quantas coisas misteriosas explicadas? Os crentes são ridicularizados, mas que valor tem isso quando mesmo se tem dado a respeito de todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido, sobrecarregado de desgostos, tratado como insensato? São ideias tão estranhas, dizem, que não se lhes deve dar crédito, mas a isso se pode responder, que data de meio século a possibilidade de, em alguns minutos, estabelecer-se correspondência entre dois pontos opostos do mesmo planeta. Em algumas horas, atravessa-se a França com o vapor produzido por um pouco de água fervente. Um navio avançar contra o vento e tirarmos da água os meios de iluminar-nos e aquecer-nos. Algum comentário? Eu acho aqui que essa frase do médico, né, Kardec, de forma inteligente, né, na conversa com o visitante, ele trouxe o depoimento de um médico, uma pessoa respeitada, quando ele diz aqui que a descoberta do mundo dos invisíveis tem muito mais alcance que a dos infinitamente pequenos, né, que aí era da área do médico, né, essa questão dos vírus, das bactérias. E ele diz que ela é mais que uma descoberta, é uma revolução das ideias. E realmente, esse conhecimento, né, apesar de já passar daí mais de um século, como completando 2 séculos aí, ainda é desconhecido, né, da ciência tradicional. Ele não é sequer estudado como deveria ser estudado. Dentro das academias científicas, nós vemos que já existem muitos médicos, muitos pesquisadores que estão debruçados sobre a questão da espiritualidade. Eu até citei, acho que foi no último programa, se eu não me engano, sobre o trabalho do Dr. Paulo César Frutuoso, lá do Lar de Frei Luís. O Dr. Paulo ele realiza um trabalho que eu considero muito importante e corajoso
né? Ele é um cirurgião oncológico há 40 anos e ele testemunhou, ele era ateu, né? E testemunhando os fenômenos, já que o pai era espírita e médium, ele acabou tomando contato com os fenômenos, a princípio um tanto desconfiado, mas depois ele viu com os próprios olhos, né, a manifestação dos espíritos através da materialização e também o que mais o impressionou, que foi o trabalho dos médicos espirituais nas cirurgias espirituais, quando ele pôde ver, tocar, conversar com esses espíritos materializados. E ele faz um trabalho hoje em dia, né, através da divulgação pelos livros que ele publica sobre o tema e fazendo congressos, conferências no Rio, no Brasil e no mundo. E aí eu vejo esse médico aqui que Kardec trouxe, é exatamente isso. Vai ser uma grande revolução das ideias, que eu acredito que nós estamos muito próximos, né, porque Kardec, no livro A Gênese, ele já colocava lá no último capítulo, são chegados os tempos. E hoje, mais do que nunca, né, em plena transição planetária, no século XXI, nunca vimos tantos homens de ciência abertos à ideia de pesquisar sobre a realidade da existência da alma. Isso é muito importante. Nós temos pesquisadores, médicos e outros, né, cientistas também, que estão estudando a questão dos fenômenos de quase morte, que é o EQM, onde a pessoa é dada praticamente como morta e ela depois, algumas vezes, né, consegue retornar à vida física no processo de ressuscitação, e elas relatam fatos ocorridos durante o processo em que elas estavam praticamente dadas como clinicamente mortas. Isto é, como elas poderiam ter acesso a informações no momento em que o cérebro delas estava praticamente parado. Então tem muita gente pesquisando isso. Um dos que ficaram mais famosos é o Dr. Raymond Moody Jr., né, que tem até o livro chamado, já vendeu milhões de cópias aí, Vida Depois da Vida. Enfim, lendo Kardec aqui, citando esse médico para o visitante, nós vemos o quanto que nós avançamos hoje dentro da ciência na pesquisa da realidade da existência da alma. Isso é um grande avanço e vai sim trazer uma revolução nas ideias, toda a ciência. O conhecimento do homem sempre está sendo acrescido por fatos novos. Eu estou referindo a fatos. Então, isso que o Eduardo acabou de lembrar aqui nos remete a esse não entendimento de muitas coisas que ocorrem ao nosso redor e nessa busca incessante dos homens de ciência, dos homens que têm essa tendência para a pesquisa, para buscar entender a origem das coisas, as causas das coisas, e isso nos leva, sem nenhuma sombra de dúvida, a que nós cada vez mais possamos mergulhar nesse universo espiritual. Porque nós somos espíritos que estamos encarnados. Então, Kardec também, além dessa parte da ciência propriamente dita, ele nos fala e nos chama a atenção a nossa razão, a nossa inteligência, a colocações que são feitas aqui sobre fatos que ocorreram e que foram encontradas soluções ou explicações através dessa interferência, dessa participação da espiritualidade, dessa comunicação da espiritualidade. Então, nós sempre vemos isto acontecer, e são Cristóvão Colombo, como ele se referiu aqui, são ideias estranhas, certo? Mas nós estamos falando aqui de quase 2 séculos atrás, sim, quando o conhecimento do homem ainda era muito aquém do que é hoje em dia. Então, cada vez mais, nós temos a presença de algo que somente pode ser explicado através da participação da espiritualidade e através da reencarnação, certo? Nessa resposta de Kardec,
Logo no princípio, no quinto parágrafo, sexto aproximado, quinto, ele diz assim: teremos acaso a ridícula pretensão de saber tudo e de dizer que Deus nada mais pode revelar? Não é? Porque aí nós limitamos Deus à nossa própria limitação, quando fugimos a essa oportunidade de aprendizado. Então, o ser humano que ainda não ama na sua plenitude, que ainda comete atos tão bárbaros, achar que o ser divino não tem mais nada a nos revelar, seria até falta de caridade de Deus nos revelar coisas que não tínhamos maturidade para compreender e dar uma boa utilidade. Aí vamos entender Jesus, não é? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas naquele momento ele não revelou esse poder todo. Deixou tudo no Evangelho, mas de uma forma que somente quem aprendeu a sentir o amor conseguiu vislumbrar. Então, quando Jesus esteve entre nós, homens com uma mentalidade aberta e até com um nível de intelectualidade já estavam por aqui, mas não tinha emoção ajustada ao nível dessa intelectualidade para dar um bom uso. Então, nós sabemos que muito mais nos será revelado, não é? E sempre lembramos daquela colocação de Jesus: o Pai trabalha até hoje. Então, o trabalho de Deus é criar. E o nosso trabalho é aprender cada vez mais para servir. Esse aprendizado não tem fim. É interessante a gente ver sempre o raciocínio muito claro de Kardec, né, nessas respostas, que inclusive Kardec era chamado de bom senso encarnado, né? Porque as colocações deles são de uma base, um poder de convencimento muito grande. Então, prosseguindo aqui na leitura, você prossegue, Eduardo? Miranda, vai aí, Miranda. A voz está falhando hoje. Quem, há meio século, se tivesse proposto iluminar toda a cidade de Paris em um instante, e com um só reservatório de uma substância invisível, apenas conseguiria fazer rir de si. Será isso, porventura, coisa mais prodigiosa que o espaço ser povoado por seres pensantes que, depois de haverem vivido na terra, nela deixaram seu invólucro material? Não se achará neste fato a explicação de tantas crenças que existem desde os mais remotos tempos? São coisas que bem merecem estudo aprofundado. Eis as reflexões de um sábio, mas de um sábio sem pretensões. Elas são igualmente feitas por muitos outros homens esclarecidos. Estes vivem, não superficialmente, e de ânimo prevenido. Estudaram seriamente, sem partido fixo, e tiveram a modéstia de não dizer: não compreendemos, e isto não pode ser a verdade. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Se essas ideias fossem uma quimera, acreditais que todos esses homens sisudos as tivessem adotado, que por tanto tempo pudessem ser vítimas de uma ilusão? Bem objetivo. Não há, pois, impossibilidade material de existirem seres invisíveis para nós povoando o espaço, e esta só consideração deveria bastar para exigir mais circunspecção. Quem, há bem pouco, poderia pensar que uma só gota de água límpida encerrasse milhares de seres, cuja pequenez extrema nos confunde a imaginação? Ora, eu digo que há mais dificuldade em conceber a nossa razão seres de tal tenuidade, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir aqueles a quem damos o nome de espíritos. Aqui ele conclui. Então é uma questão de raciocínio lógico, né? Mas os preconceitos, tanto é que na questão seguinte o visitante vai voltar a insistir aí no tópico, né, da negação. Porque tem pessoas, né, que viram Jesus curar cegos, leprosos, paralíticos voltarem a andar e mesmo assim colocaram ele na cruz, né? Mandaram soltar Barrabás e crucificar Jesus, porque, como o próprio mestre dizia, tem pessoas que têm olhos de ver e não veem, têm ouvidos de ouvir e não ouvem.
Então a nossa ciência ainda está cega pelo orgulho, né? Pelo poder. Basta quem está me escutando aqui e tem noção do que é a academia, né? O que é estar no meio lá dos sábios, aqueles que produzem o conhecimento. É um meio muito complicado, né? De muito orgulho, de muita vaidade. E esses irmãos, infelizmente, eles não estão ainda abertos à busca da verdadeira ciência. Porque a verdadeira ciência, ela é o questionamento, é a pesquisa. E eles, lamentavelmente, grande parte deles ainda se fecham completamente a esse tipo de conhecimento que não está sob o domínio deles. Esse que é o grande problema. Eles não têm como pesquisar os espíritos em laboratório pelos métodos que eles usam há séculos. É um novo tipo, é uma nova metodologia de pesquisa que alguns já estão abertos, mas que a maioria ainda não está. Você tocou a palavra-chave nesse problema, nesse esquema, em tudo isso que nós estamos falando aqui, que chama-se orgulho. Então nós temos os homens, os sábios da ciência, que não admitem que possa existir alguma coisa que não seja aquilo que eles conseguem fazer, demonstrar, prever e repetir. Isto é o conceito que é adotado pela ciência, né? Só é admitido como um fato científico aquilo que você pode repetir quando quiser e vai obter os mesmos resultados sempre. Então, quando nós tratamos de espíritos, nós estamos tratando de individualidades. Estamos tratando de respostas que poderão ser semelhantes ou poderão ser bem diferentes, dependendo de quem está emitindo, no caso, aquilo. E esse entendimento, essa abertura de mente para que nós possamos ter, com esse raciocínio, chegarmos à conclusão de que existe algo muito além do que a vã ciência nos apresenta, é que é a grande dificuldade. Isso não é só naquela época de Kardec, não. Hoje em dia nós ainda vemos em todos os setores da vida, certo? Pessoas que insistem em reafirmar determinadas teorias ou determinadas posições que fatos desmentem, mas eles ignoram os fatos. Então continuam dentro da sua monoideia, da sua ideia arraigada e não abrem a sua mente para enxergar um pouco mais além. E isto não é novidade, né? Desde a época de Kardec, lembrando que Kardec chegou a ser afastado da Academia Francesa de Ciências, né? Porque as teorias que ele apresentava contrariavam as teorias científicas. Mas nós vamos evoluindo e vamos caminhando para o entendimento. E com isso nós encerramos o nosso encontro de hoje, marcando já um próximo encontro na próxima semana, se Deus quiser, e Ele há de querer. Que assim seja. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos chegando no programa Luz na Penumbra. Eu, Renato Souza, ainda com a garganta ruim, não é?
Uma semana, Renato. Olha, mole não, né, Bill? E ele, conforme vocês já ouviram aí, meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro. Estamos juntos mais uma vez. Boa noite a todos. É isso. Bill, nós estamos numa conversa lá, né? Sim. Revista Espírita, março de 1861, nós começamos, né? Senhor Deschanel. Senhor Deschanel está numa conversa aqui com Kardec a respeito do corpo físico, corpo material, perispírito, espírito. Explica isso aí que eu não estou entendendo, não é? E aí tá difícil dele absorver essa questão do perispírito, que, sem dúvida alguma, é complicada, né? E aí ele até indaga o próprio Kardec aqui, dizendo o seguinte, olha, isso aí precisa ser muito bem explicado, inclusive ele mesmo, né? O próprio perispírito. Precisa ser muito bem explicado e tudo mais. Então, como ele trata muito da palavra energia aqui, não é? Então tá tudo ligado através de uma fonte energética, realmente, né? Espírito é o quê? É fonte de energia. Então, o perispírito, quando ele vai reencarnar aqui, ele vai dar forma ao corpo físico e vai fazer uso do que tem no planeta para poder formar aquele perispírito adequado ali, aquele orbe e tudo mais. Isso tudo é feito como? Tem energia nisso tudo, né, Bill? Com toda certeza. Tudo gira em torno de energia, de magnetismo, né? Sobre isso. Aliás, semana passada nós falávamos sobre a questão de ser ciência ou não ser ciência, né? A gente falava que não é um ensaio, um tubo de ensaio, né? Para pesquisar a essência espiritual. Mas na medida, por exemplo, que quando Kardec começa a ter a doutrina chamada a atenção através das mesas girantes, aqueles processos fenomênicos lá que a gente já conhece. E quando ele começa a se aprofundar, né, Renato? E, sobretudo o Livro dos Espíritos, que a gente sabe dessas histórias, todo mundo que estuda e que conhece um pouco da doutrina espírita sabe disso. Ele fazia pergunta para A, para B, para C até Z. Perfeito. E para casar, isso é um estudo, isso é um ensaio. Sim. Né? Não sei se os ouvintes acharem o contrário, podem até falar, mandar mensagem, tudo até mais. Até para ter confirmação, Bill. Exatamente. Não é verdade? Então, os espíritos então estavam combinando, né? Quer dizer, os espíritos não, até então não era espírito, era alguma coisa. Alguma coisa. Estavam combinando em diversos pontos da Europa, né? Como é que tem essa... Então seria uma inteligência para combinar, né? Perfeito. Não é uma coisa aleatória. Então, se eu faço a pergunta pro Renato responde. Se eu faço a pergunta pro João, que está aqui conosco no estúdio, o João responde. Se eu faço para A, para B, para C, para D, o que tá vendo? Alguma coisa A. Isso me parece um ensaio científico. Perfeito. Sem dúvida, né? Todos os experimentos estão lá no Livro dos Médiuns. Exatamente. Tudo que ele precisou fazer está lá, não é? É isso. Então ele vem falando aqui, Bill, eu só vou repetir o último que a gente leu na semana passada, não é? Então ele vem dizendo, o perispírito serve primeiro de envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, o germe, o perisperma e a casca. O espírito é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Compreendeis? E aí ele disse, não muito, né? Então ele continua dizendo aqui, poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. Por mais quintessencieis, não é? Daí não tirareis espírito, nem semi-espírito. Vosso perispírito é pura matéria. Opa, a gente sabe que ele é um corpo semi-material, inclusive. É um tipo de matéria. Né? Sim. É um tipo de matéria. Você, ainda que você não... Você vê, por exemplo, em planetas mais quintessenciados, para usar essa expressão, é um tipo de matéria, só que mais sutil. Exato. Né? Não deixa de ser matéria. Até aí, beleza. Só que obviamente, ele está jogando isso pro que ele acredita, né? Em ser matéria bruta, palpável e tudo mais. Mas a gente sabe que é um tipo de matéria, sim. Né? Sim, e a matéria que você não vê. Exatamente. E aí a gente tem toda uma explicação. Existe matéria que você nem desconfia que está ali do teu lado, mas está ali. Para você, matéria, não? A matéria que é o microfone, a mesa, a cadeira, as paredes. Não, e não é só isso, não. Bactéria você não vê, é uma matéria. É uma matéria, né? Com certeza. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, né? Enfim, é o que quiserdes, mas vosso perispírito é tanta coisa que não sei bem o que ele seja. Poderá muito bem nada ser.
Ele vem dizendo aqui: ao que parece, a palavra perispírito vos ofusca. Se tivesses vivido ao tempo em que foi inventada a palavra perisperma, provavelmente também o tivesses achado ridículo. Por que não criticais os que são inventados diariamente para exprimir ideias novas? Não é a palavra que critico, direis vós, é a coisa. Seja porque jamais o vistes, mas negais a alma, que também nunca vistes. Negais a Deus, que igualmente jamais vistes? E então, se não se pode ver a alma ou o perispírito, que é a mesma coisa, pode-se ver o seu envoltório fluídico ou perispírito, quando está livre, como se vê o seu envoltório carnal quando ela está encarnada. Legal. E aí ele vem aqui de novo dizendo, continua conversando, né? E trazendo pra gente. O senhor de Chanel esforça-se por provar que o perispírito deve ser matéria, mas é o que dizemos com todas as letras. Por acaso seria isto que o faz dizer que o espiritismo é uma doutrina materialista? Mas a própria citação que ele faz o condena, pois dizemos, em termos apropriados, sem as suas facécias espirituosas, que o perispírito não passa de um envoltório independente do espírito, onde nos ouviu dizer que é o perispírito que pensa. Vá lá, que ele não queira o perispírito, mas que nos diga como explica a ação do espírito sobre a matéria sem intermediário. Não falaremos das aparições contemporâneas, nas quais, por certo, não acredita, mas já é tão aferrado à Bíblia, cuja defesa faz com tanto fervor, é que crê na Bíblia e no que ela diz. Que então nos explique as aparições dos anjos, dos quais ela faz menção a todo instante. Segundo a doutrina teológica, os anjos são espíritos puros, mas quando se tornam visíveis, dir-se-á que é o espírito que se mostra? Então seria desta vez materializar o próprio espírito? Porquanto só a matéria pode afetar os nossos sentidos. Dizemos que o espírito é revestido por um envoltório que ele pode tornar visível e ao mesmo tangível à vontade. Só o envoltório é material, embora muito etéreo, o que nada tira as qualidades particulares do espírito. Assim, explicamos um fato, até então inexplicado, e, por certo, somos menos materialistas do que aqueles que pretendem ser o próprio espírito que se transforma em matéria para se fazer ver e agir. Os que não acreditavam na aparição dos anjos da Bíblia podem agora acreditar, se acreditam na existência dos anjos, sem que isso lhes repugne a razão. Por isso mesmo, podem compreender a possibilidade das manifestações atuais, visíveis, tangíveis e outras, desde que a alma ou espírito possui um envoltório fluídico, se é que acreditam na existência da alma. E aí, Bill? Rapaz, Kardec só vai ratificando aqui, né? Porque a gente já falou sobre isso, né? Porque a não crença, ok, né? Ninguém é obrigado a acreditar nas coisas do espírito. Até hoje, né? Como a gente já falou no programa anterior, a gente tem essa dificuldade. Quer dizer, tem dificuldade quem tenta buscar o convencimento, né, das pessoas, que não é o prosélito, não é a nossa onda, né? O Kardec é bem claro. Sim. O espiritismo não vem fazer proselitismo, ou seja, não vem querer induzir as pessoas a crerem na imortalidade da alma, na comunicabilidade com os espíritos, na existência de Deus. Perfeito. Só que isso, crer ou não crer, não faz diferença alguma na realidade, né? Porque o fato da gente acreditar no espírito ou acreditar no ar. Você não acredita no ar, ok, mas estrangula você mesmo, faz um autoestrangulamento, você vai acreditar rapidinho na existência do oxigênio. Sim, né? Então,
como a gente falou, você não vê a bactéria, mas é uma matéria. Você não vê uma bactéria, mas ela não deixa de existir. São vários, até o próprio Camille Flammarion fala lá em Obras Póstumas, lá no discurso diante do túmulo de Kardec, né? Ele fala que, independente da crença ou não, existem centenas de mundos que vivem conosco aí, pô. E olha que eu não estou falando nem de mundos espirituais, né? Não, etéreos, não. Sim. Vai lá no solo, lá, vê se você é micromundos, né? A fauna microbiana que a gente não vê. Precisa de um microscópio. Exatamente. Né? Precisa então, de um equipamento, de um instrumento para poder ver. Né? O fato da gente não crer não vai descontinuar nenhum trabalho da espiritualidade e nem tampouco nos deixar paralisados, né? A não ser que você se permita isso, né? O Renato não acredita em matéria semimaterial ou perispírito, eu não vou mais viver, não. Aí, meu amigo, né? A minha vida não pode depender da crença do Renato ou não, né? Perfeito. Né? Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita Ano Ímpar, março de 1861, numa conversa aqui com o senhor Deschanel a respeito de corpo, né, matéria, espírito e perispírito, e o Kardec trazendo aqui as alusões pertinentes, né, ao assunto, tá bom? Então ele vem dizendo, aliás, o senhor Deschanel esqueceu uma coisa, expor a sua teoria da alma ou espírito. Como homem judicioso, deveria ter dito, abre aspas, estás equivocado por esta ou aquela razão, as coisas não são tais quais dizeis, eis o que são, fecha aspas. Só então teríamos algo sobre o que discutir. Mas é de notar que isto ainda não fez nenhum dos contraditores do espiritismo. Apenas negam, zombam ou injuriam. Não lhes conhecemos outra lógica, o que é muito pouco inquietante. Assim, absolutamente não nos preocupamos, porquanto, se nada propõe, é que aparentemente nada tem de melhor a propor. Só os sinceros materialistas têm um sistema definitivo, o nada após a morte. Desejamos que se divirtam muito e se isto os satisfaz. Infelizmente, os que admitem a alma estão impossibilitados de resolver as mais vitais questões, apenas conforme sua teoria. É por isso que não tem outro recurso senão recorrer à fé cega, razão pouco concludente para os que gostam das razões, sendo grande o número neste século de luzes. Ora, os espiritualistas nada explicam de modo satisfatório para os pensadores, o que leva a estes a concluir que nada existe e que os materialistas talvez tenham razão. É isto que conduz tanta gente à incredulidade, ao passo que estas mesmas dificuldades encontram solução muito simples e natural pela teoria espírita. O materialismo diz, não há nada, né? Nada fora da matéria. O espiritualismo diz, existe algo, mas não o prova. O espiritismo diz, existe alguma coisa e o prova. E, auxiliado por sua alavanca, explica o que até então era inexplicável. É o que faz que o espiritismo reconduza tantos incrédulos ao espiritualismo. Não pedimos ao senhor Deschanel senão uma coisa, expor claramente a sua teoria e responder, não menos claramente, as diversas perguntas que dirigimos ao senhor Figuier. Tem que dar uma pausa aqui, né, Renato? Porque lá no início da sua fala, né, em aspas lá, Kardec diz o seguinte, estás equivocado por esta ou aquela razão. Beleza, ok, é um equívoco de Kardec. Né? As coisas não são tais quais dizeis, eis o que são. Porque não é só eu negar, você vai me explicar, Bill, é assim, é assado, é frito, é cozido. Ô, Renato, eu não acredito nisso. Se você não acredita que seja frito, assado, cozido, o que é então? Eu não sei. Só sei que assim não é. Cara, você precisa apresentar uma tese. Tem que apresentar uma tese, tem que apresentar uma prova
que comprove a não existência daquilo ali, pô. Concludente. Não basta só não acreditar, eu não acredito. Ok, beleza. Mas eu vou te mostrar prova de que não existe. Mesma coisa da existência de Deus, né, propriamente dito. Eu não acredito em Deus. Mas prova então a não existência dele. Aí não consigo. Então... com certeza. É a pérola aos porcos mesmo, né? Perfeito. Não sei se você destacaria isso também, mas... Não, sim. Dessa forma, né? Exatamente isso, não é? Ele continua, Bill. Em suma, as objeções do Sr. Deschanel são pueris. Se fosse um homem sério, se tivesse criticado com conhecimento de causa e não se houvesse exposto ao pesado equívoco de taxar o espiritismo de doutrina materialista, por certo teria procurado aprofundar o assunto. Aquilo justamente que a gente estava comentando. Sim, exato, não é? Exato. Qual é a base? O que você tem de argumento? Não é? Sim. De fato. Então, teria vindo nos encontrar como tantos outros, pedir esclarecimentos que com prazer lhe daríamos, mas preferiu falar conforme suas próprias ideias, que sem dúvida encara como o supremo regulador, como a unidade métrica da razão humana. Ora, como sua opinião pessoal nos é indiferente, não nos preocupamos absolutamente em mudá-la, razão porque não demos um só passo nessa direção, nem o convidamos a nenhuma reunião, como a nenhuma demonstração. Se ele quisesse saber, teria vindo. Como não veio, é porque não o queria. E não seríamos nós a querer mais do que ele. Perfeito. Não tem que obrigar nada a ninguém, não é? Outro ponto a examinar é este. Uma crítica tão virulenta e tão longa, fundamentada ou não num jornal tão importante quanto Debates, não poderia prejudicar a prorrogação das ideias novas? Vejamos. Antes de mais, é preciso observar que não se cuida de uma doutrina filosófica como de uma mercadoria. Se, apoiado em provas, um jornal afirmasse que tal comerciante vende mercadorias avariadas ou adulteradas, ninguém seria tentado a experimentar se aquilo era verdade. Mas toda teoria metafísica é uma opinião que, fosse ela do próprio Deus, encontraria contraditores. Não vimos as melhores coisas, as mais incontestáveis verdades de hoje serem postas ao ridículo quando de seu aparecimento pelos homens mais capazes? Isso as impediu de serem verdadeiras e de se propagarem. Todo mundo o sabe. Eis porque a opinião de um jornalista sobre as questões desse gênero é apenas e sempre uma opinião pessoal. E se tantos sábios se enganaram sobre coisas positivas, o Sr. Deschanel pôde muito bem equivocar-se sobre uma coisa abstrata. Por pouco que ele tenha uma ideia mesmo vaga, do espiritismo. Sua acusação de materialismo é a sua própria condenação. Disso resulta que se quer ver e julgar por si mesmo. É tudo que pedimos. Sob esse aspecto, mesmo sem o querer, o Sr. Deschanel prestou um verdadeiro serviço à nossa causa. Pelo que lhe agradecemos, pois ele nos poupa despesas de publicidade. Afinal, não somos ricos o suficiente para pagar um folhetim de 24 colunas. Por mais espalhado que esteja, o espiritismo ainda não penetrou em toda parte. Há muita gente que dele jamais ouviu falar. Um artigo de tal importância atrai a atenção, faz penetrar até mesmo no campo inimigo, onde causa deserções, porque se diz naturalmente que não se ataca assim uma coisa sem valor. Com efeito, a gente não se diverte apontando baterias formidáveis contra uma praça que se pode tomar a fuzil. Julga-se a resistência pela exibição das forças de ataque
e é o que desperta a atenção sobre coisas que talvez pudessem passar despercebidas. Algum comentário, Bill? Não, muito tranquilo. Então vamos lá. Tá acabando, né? Tá quase chegando no final. Vamos ver se a gente consegue fechar esse parágrafo aqui. Sim, sim. Isto não passa de raciocínio. Vejamos se os fatos não vêm contradizer. Julga-se do crédito de um jornal, das simpatias que encontra na opinião pública, pelo número de seus leitores. O mesmo deve dar-se com o espiritismo representado por algumas obras especiais. Só falaremos das nossas, porque lhes conhecemos o número exato. Pois bem, o Livro dos Espíritos, que passa a conter a mais completa exposição da doutrina, foi publicada em 1857. A segunda edição em abril de 1860. A terceira em agosto de 1860. Isto é, 4 meses mais tarde, e em fevereiro de 1861 a quarta edição estava à venda. Assim, 3 edições em menos de um ano, provando que nem todo mundo é da opinião do Sr. Deschanel. Nessa nova obra, o Livro dos Médiuns apareceu a 15 de janeiro de 1861 e já é preciso pensar em preparar uma nova edição. Foi pedido da Rússia, da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, da Espanha, dos Estados Unidos, do México, do Brasil e etc. Interessante, Bill, uma coisa aqui, é que quando Kardec estava elaborando a doutrina, né, ele já tinha pontos que seriam objeto dos próximos livros. Ele estava, por enquanto, no Livro dos Espíritos, né? Mas já pensando nos outros. Mas ele já tinha pontos que viriam para as outras obras. E isso que era bacana, né? Guarda isso aqui, que nós vamos falar disso aqui numa outra obra. Sim. Que não sei se ele já sabia o nome, como é que ia se chamar. Não sei, isso aí eu não sei te dizer. Estava sob a orientação do alto, né? Sim. Mas isso aqui vai vir, sim, no momento certo, lá na frente. Aí vai vir uma obra de nome X, a outra de nome Y, e aí ele vai colocando aqueles pontos ali que já foram abordados, suscitados durante a elaboração do Livro dos Espíritos e durante todos os próprios experimentos que ele fez antes de começar a elaborar o Livro dos Espíritos. Sem dúvida. O próprio Espírito da Verdade falava para ele, né, que alguma coisa não seria para aquele momento, que ele guardaria, outras nem publicaria, né, sim. Guardaria para ele mesmo. Enfim, então tudo isso baseado em pesquisa e, sobretudo, né, na orientação do Espírito da Verdade, nosso Mestre Jesus, né? Não tem outra forma de ser uma doutrina tão clara e evidente como a doutrina espírita né? Tem que ser uma coisa muito organizada, bem experimentada e, sobretudo, bem sentida, né? A doutrina cristã espírita. Perfeito, exatamente isso, né? A gente vai dar continuidade no próximo programa, né? Mas vamos falar do Clube da Fraternidade, né, Bill? Sim, temos 40 segundos ali, né? Sim. Chamar aí, né, os ouvintes, para quem ainda não está fazendo parte do Clube da Fraternidade. O telefone é o 21 3386 1422. Ele é também o WhatsApp, mas você também pode acessar a página do Clube da Fraternidade através do site da rádio, radioriodejaneiro.digital, através do aplicativo Rádio Rio de Janeiro oficial também. Faça parte, ajude a Rádio Rio de Janeiro a continuar levando aí a mensagem consoladora da doutrina cristã espírita, né? É isso. Tá bom? A função da rádio, espargir a luz do Cristo. Sem dúvida, né? É um poste, né? Sim. É um poste aí. Poste. É uma torre. Uma torre. É uma torre imensa. Literalmente. Literalmente, com certeza. Bom, o programa está chegando ao final. A gente volta na próxima sexta-feira. Grande abraço a todos. Bill Fabiano. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser,
a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.